Seja muito bem-vindo ao canal Provérbios para a Vida, porque aqui o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Foi por isso que eu trouxe o pastor Davi hoje para me ajudar em algumas perguntas bastante complicadas sobre a nossa teologia. Uma delas é a do culto público. A gente sabe que a Escritura, Deus ordena que a gente cultue e o adore, mas como é que a gente pode fazer isso? E o culto, especificamente o público? Será que ele é bíblico? Será que é isso que realmente Deus ordena que a gente faça? Pastor Davi, será que tem como se ajudar a gente nessa pergunta aí? Olha, Thiago, o culto público, ele é muito importante, ele é bíblico. Mesmo a gente entendendo que nesse tempo aí de pandemia, muitas pessoas se afastaram e tem aí o modismo também agora do culto online. Mas a primeira coisa que é importante nós vermos assim, fazendo um panorama bíblico, é que Deus sempre reuniu o seu povo em um lugar. Então, se a gente olhar no Éden, Deus ele criou o jardim e colocou o homem ali para cultuá-lo. Se nós olharmos na saga do povo de Israel, pela peregrinação no deserto, Deus também estabeleceu o tabernáculo, um lugar, e colocou o povo para adorar no tabernáculo, ao redor do tabernáculo. Nós temos mais adiante o templo, construído por Salomão, e também ali o lugar para o povo adorar. No Novo Testamento nós vamos ver a igreja reunida, e o próprio Jesus também, nos falando sobre a nossa morada eterna, disse que iria preparar um lugar. Então o lugar com o povo é sempre importante. Da mesma maneira que o culto ele se torna importante porque é Deus reunindo o seu povo num lugar. Tudo bem, mas eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, porque Deus pode reunir a gente onde Ele quiser, Ele é Deus, né? E a gente tem que se adaptar aos nossos novos meios de comunicação, certo. E a tecnologia está aí para isso. Será que a gente não poderia considerar que nós estamos reunidos espiritualmente, cada um, por exemplo, assistindo o culto em casa? Por que não? Olha, quando a gente pensa no motivo pelo qual Deus estabeleceu o culto público, a gente pode separar pelo menos 3 coisas. Primeiro, que Deus nos reúne diante dele para a glória dele. Acho que esse é o principal motivo pelo qual Deus nos reúne, para glorificarmos a ele, para sermos esse povo que se reúne diante da presença do Deus para oferecer a ele glória, honra e louvor. Um segundo motivo é também para que possamos ter cuidado mútuo. Então, a adoração coletiva, esse momento onde nós estamos reunidos, olhando um para o outro, cantando um com o outro, dando as mãos, celebrando junto, também é algo que não consegue se desenvolver através do culto online. O culto online, Thiago, eu acredito que foi uma ferramenta necessária para um período específico, mas não para que se tornasse um novo paradigma agora para o povo de Deus. Nós fizemos isso, inclusive tomando aí uma figura do grande reverendo Mauro Meister, que diz que esse período de culto online é mais ou menos o Israel do exílio, sem a possibilidade de estar na sua própria terra, adorando o Senhor. Né? Então, muito sabiamente, ele faz esse paralelo. E da mesma maneira nós tivemos por um tempo, mas agora com a possibilidade do retorno, devemos voltar à nossa prática comum, que é se reunindo. E outra coisa também que é fundamental importância, o porquê Deus nos reúne, é que quando a igreja se reúne, ela se torna um luzeiro para o mundo. Quando você vê uma igreja aberta, iluminada, e o povo chegando, e ali o pessoal que está de fora ouvindo as vozes numa mesma oração, num mesmo clamor, numa mesma canção, ouvindo a palavra, é a igreja também testemunhando ao mundo a partir do seu ajuntamento. Essa comunidade que se reúne em torno da palavra também para proclamar as boas novas do Evangelho. Acho que essa é forte. Eu acho que tem muita gente que está ouvindo esse vídeo e participando só do culto individual. É verdade. Precisa repensar um pouquinho isso daí, né? Tá bom, pastor, mas tem mais alguma coisinha especial para a gente tentar desvendar nessa nossa conversa. Por que domingo? Não poderia fazer esse culto, essa reunião em qualquer outro dia da semana? Por que tem que ser no domingo? Olha, Thiago, a gente pode
se reunir diante do Senhor qualquer dia, né? Qualquer horário. Nós não temos uma regra onde devemos nos reunir exclusivamente no domingo, ou na segunda ou na terça, mas o povo de Deus, nós cristãos, nos reunimos no domingo por algumas razões interessantes. Primeiro, que celebra o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, quando Jesus ele foi crucificado, ele ressuscitou no domingo. Domingo pela manhã, o túmulo estava vazio. Então, essa é uma das razões porque nós celebramos o culto no domingo e não no sábado. Uma segunda razão é que o Espírito Santo ele desce sobre a igreja lá em Jerusalém, quando os discípulos estavam reunidos, também num domingo, na celebração da festa do Pentecostes, né? 50 dias após a Páscoa. Então já era uma prática dos próprios discípulos estarem reunidos no dia da ressurreição do Senhor Jesus. E quando nós olhamos também para os pais apostólicos, olhamos para a igreja do primeiro século, nós vamos ver inúmeras citações afirmando e apontando que a igreja ela tinha como prática a reunião no domingo. Então nós temos inclusive um documento importantíssimo no início da igreja, a Didaquê, que ela meio que regulamentava o exercício comunitário do culto aos domingos. Então podemos nos reunir todos os dias da semana, mas o domingo é como se fosse parte da nossa identidade, como remidos em Cristo Jesus em celebrar esse grande dia. E um ponto ainda que eu acho que é importante acrescentar, Thiago, que o culto no domingo ele deve também trazer para a gente uma expectativa. Tem muita gente que procura às vezes o culto ou vai ao culto para cumprir uma rotina, ou sem levar em consideração essas razões que nós estamos colocando aqui, o fato de que Deus sempre reúne o seu povo a um lugar, que nós celebramos num dia muito especial. Então precisamos também ter um coração preparado para celebrar o Senhor no domingo. Eu acho que o sábado ele tem que ser um dia que já mexe com o nosso coração, aquela preparação, sem querer trivializar o negócio, mas igual quando você sabe, tá lá no namoro e você sabe, nossa, eu vou encontrar com a minha namorada ou com a minha noiva no outro dia, um encontro marcado. A gente tem que ir para esse encontro no domingo também com o coração, com expectativa de encontrar o nosso Deus. Eu entendi bem direitinho. Entendi por que assim cremos. Eu espero que você também tenha entendido por que assim cremos. Entenda que nós cremos sobre isso, sobre o culto. Domingo, importante, o Senhor reunindo o seu povo. Que esse bate-papo aqui tenha servido de esclarecimento para todos nós. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.